Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, na liturgia, celebramos a vitória do bem e da vida e peçamos ao Senhor a força necessária para vencermos e afastarmos da nossa vida todo o fermento da maldade. Então, a primeira leitura está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 a 16. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 a 16. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as obras, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque eles se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, que fala pra gente sobre o caráter da pregação de Paulo em Corinto, E Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios, fala, que o homem psíquico não é capaz de conhecer o que vem do Espírito. Ao contrário, o homem espiritual julga tudo. Então, o apóstolo Paulo fala que nós temos o pensamento de Cristo, Então, que a gente possa realmente sempre, termos atitudes de fraternidade, de caridade para com todos, que a gente possa realmente ajudarmos sempre uns aos outros, Porque nós temos o pensamento de Cristo, Então, que a gente possa realmente deixar, que a palavra de Deus entre na nossa vida, Que a gente possa realmente, abrir o nosso coração para a palavra de Deus, para o Evangelho de Cristo, E acolher a vontade dele sempre na nossa vida. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 4, versículo 31 a 37. Lucas capítulo 4, versículo 31 a 37. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da sinagoga, e ensinava aos sábados, e admiravam a sua doutrina, porque sua palavra era com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos, e falavam entre si uns e outros, dizendo: Que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Então, a palavra de Jesus, como diz Silvano Fausti, fala, a palavra de Jesus é viva e eficaz. Então, o Evangelho de Lucas narra o primeiro exorcismo realizado por Jesus logo após o anúncio do seu itinerário evangelizador. Isso em Lucas capítulo 4, versículo 14 a 30. Essa ação contemplada no Evangelho de hoje é um ato pragmático de Jesus. A partir daí, o Evangelho apresentará outros episódios de expulsão demoníaca, até a vitória final de Jesus sobre Satanás na cruz. Assim, do princípio ao fim, o Evangelho apresenta o senhorio e o poder de Jesus sobre as forças do maligno. Observa-se na cena de hoje a insistência de que a palavra de Jesus é palavra de autoridade e de poder.
ele manda nos espíritos impuros com poder e autoridade e eles saem. Então, outro ponto, o demônio reconhece quem é Jesus e lhe obedece, né? Quando ele fala, cala-te e sai dele. Então, o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não fez mal algum, né? Então, sabe que Jesus é o santo, o Messias de Deus. Então que nós realmente possamos estar atentos para não nos deixar levar pelas malícias do inimigo. O amor e a caridade evangélica, ensinados por Jesus, são nossas armas contra o mal e os seus aliados. Então que nós realmente possamos sempre cada vez mais, né, termos atitudes de fraternidade, de caridade para com todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.